Será que existe cliente difícil mesmo? Ou será que o problema está em outro lugar? Bom, vamos refletir sobre isso nesse vídeo. Saudações, peregrino. Bem-vindo mais uma vez ao Kaizendon, onde falamos sobre o Código da Liberdade, emocional, espiritual e financeiro. Eu sou o Dom Delacour. Bom, nesse vídeo vamos tratar um pouco sobre esse assunto de cliente difícil. Será que existe mesmo? Ou será que talvez seja uma falta de preparo aí do vendedor? Bom, esse aqui é mais um vídeo da série Pergaminhos. Estamos no pergaminho número 2, no dia 18 do mês. E peregrino, eu já vou te adiantar. Na minha opinião, não existe cliente difícil. Não existe. E eu vou explicar o porquê. Porque ou é falta de preparo do vendedor, ou é o cliente errado. Pode ser que o seu cliente seja o seu cliente errado. Eu vou destrinchar isso em 3 partes, tá bom? Pelo menos. 3 exemplos aqui do que seria um cliente considerado difícil e vamos observar que não é bem assim. Vamos lá. Primeiro, o cliente chato. Bom, esse cliente chato ele pode ser chato de várias maneiras. Ele pode ser chato porque é inconveniente, porque fica fazendo perguntas assim desagradáveis. Esse cliente pode ser chato porque ele talvez fica vindo toda hora na loja, sabe? Por exemplo. Enfim, o que acontece? Existe um jeito de você desvencilhar desse tipo de cliente, que seria o vendedor conduzi-lo mais adequadamente. Se ele é chato, é por falta de condução do vendedor. Ou seja, é uma questão do vendedor saber lidar com a situação. É aí que entra o pergaminho número 2. Porque o pergaminho número 2, só para lembrar, a gente fala sobre o amor. Né? A frase base lá é: saudarei o dia com amor no coração. E isso tem tudo a ver, peregrino. Porque quando você trata o seu cliente com amor, não significa você ficar bajulando o cliente. Não tem nada a ver com isso. Mas, por exemplo, ainda no cliente chato. Sabe aquele cliente que gosta de falar? Ele gosta de contar a vida dele inteira. Isso às vezes acontece com alguns perfis. Não existe uma idade específica, mas costuma acontecer com alguns idosos. Algumas mulheres também gostam de compartilhar coisas a mais assim da sua vida. Uns homens também, no geral, também acaba entrando nesse pacote. Mas enfim, é aquele cliente que gosta de conversar. Peregrino, você que é vendedor, ou tem interesse na área de vendas, você não pode ficar conversando o tempo todo, senão você não vai vender. Você entendeu? Você precisa aprender a achar o meio termo entre uma conversa necessária, né, e ponderar ali para não ficar perdendo seu tempo só conversando. Você entendeu? Ó, veja bem, isso você só adquire na prática. Não é ser seco, frio, né? Porque aí você nem pratica o pergaminho número 2, né? Uma pessoa fria normalmente não tem muito amor, sabe? E também não pode ser muito meloso. Você percebe? É uma questão de achar meio termo, peregrino. Tá entendendo? Olha, só isso aqui já valia seu like, hein? Ó, eu já dava um like aí. Porque esses vídeos de venda que eu tô fazendo, peregrino, olha, são praticamente aulas de venda, sério. Se absorver tudo que eu tô falando sobre venda, você vai ver aí os resultados. Aliás, já deixa aí nos seus comentários como tem sido as suas experiências aí com seus clientes, tá bom? Bom, quero citar um outro exemplo aqui. Cliente indeciso. Sabe aquele cliente que não sabe o que quer? Ele vai comprar a roupa e não sabe se ele quer roxo, se quer azul, se quer amarelo, se quer branco. Mesma coisa com calçados, né? Não sabe se quer um tênis, se quer um sapatênis. Peregrino, isso aqui é fácil você quebrar com técnicas, métodos. Por exemplo, que nem eu citei no outro vídeo, é aquela técnica sobre... desculpa, cachorro latindo aqui me distraiu um pouco. Abençoados. Enfim, um exemplo de indecisão é quando o cliente está na dúvida, porque às vezes você traz um monte de produto para ele. Poderia usar, por exemplo, a técnica de alternativas.
Olha, o senhor prefere A ou B? Ou no máximo um C? Você percebe? Então, esse negócio de cliente difícil não é porque ele é tão difícil assim. Às vezes é só uma questão de preparo da sua parte. Entendeu? Vamos para mais um exemplo. Cliente insatisfeito com tudo. Pronto, esse aqui é aquele cliente que você oferece A, oferece B, oferece C, faz as técnicas, aplica métodos e nada funciona. Peregrino, chega uma hora que, como você não fez a filtragem lá atrás, você vai descobrir que ele não é o seu cliente depois de você fazer todas as aplicações de método que você conhece. Por mais amor que você tenha no seu atendimento, toda a atenção que você ofereça para o cliente, ele não vai comprar de você. Tá entendendo? Eu vou dar um exemplo, isso aqui vai ser um exemplo legal, que o nosso querido Flávio Augusto, ele era uma das técnicas que ele usava em relação à empresa, né, de inglês que ele tinha. Se eu não me engano, ainda tem. Ele recomprou ela. Bom, onde eu quero chegar? Ele filtrava os clientes dele. Ele ia em um lugar, em horários onde tinha o público-alvo dele. Grave bem essa palavra, viu? Público-alvo. Se você não sabe qual é o seu público-alvo, e isso se aplica tanto em vendas físicas quanto vendas online. Se você for observar algumas técnicas que os vendedores aí da internet mostram direto aí no YouTube, enfim, na internet no geral, você vai ver que o funil de venda, ele vai levando justamente o perfil correto de cliente para você. Vou dar um exemplo. Imagine uma loja de skate. Faz sentido uma loja de skate vender terno lá dentro? Ele pode até vender um ou outro, mas você percebe que são nichos diferentes? Normalmente, quem vende skate, o público-alvo não usa terno. Você entendeu? Pegou a visão? Pois é. Então, entenda que, resumindo, né? Existe cliente chato? Pode existir sim, só que você pode desvencilhar ele, se você atendê-lo com amor, com atenção e com inteligência, sem desrespeitá-lo. Existe cliente indeciso? Sim, envolve uma parte de técnicas, de métodos, de atenção, de observar o que o cliente está querendo. Isso serve para qualquer produto ou serviço. E existe o cliente satisfeito por tudo, que é quando você não fez o funil de venda correto, você não filtrou adequadamente, você não sabe qual é o seu público-alvo, pronto, aí acontece de realmente você está atendendo o seu cliente errado. O cliente não é para você, tá bom? Aprenda isso, peregrino. Você não precisa atender o mundo inteiro, não. Num país, por exemplo, como o Brasil, que tem mais ali de 200 milhões de pessoas, não precisa atender todo mundo. Você consegue ser muito bem sucedido atendendo uma parte. E essa parte é o seu nicho, é o seu público-alvo. Entendeu? Bom, esse vídeo foi interessante. Olha, eu duvido que não tenha sido, viu? E olha, sério. Uma aula, viu? Ó, top. Se inscreva no canal, peregrino. Se você ainda não for inscrito, deixa aí nos seus comentários, ativa o sininho, enfim, aquilo de sempre. E Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.